Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Êxodo, capítulo 8. No capítulo anterior, capítulo 7, a gente viu ali que Moisés e Arão ele transformam o rio, né, as águas ali em sangue, tá bom? Castigando ali os egípcios. Hoje aqui no capítulo 8 a gente vai ver mais pragas, né? E não é mais do mesmo. Cada praga tem um significado, tem coisas diferentes que a gente pode prestar atenção, como nós vamos estar vendo aqui nessa mensagem. O fato é que eu estou vendo aqui que não está fácil ser egípcio, tá bom? Nessa época aqui não está fácil ser egípcio, não está fácil nem mesmo ser um pet de egípcio, né? Até os animaizinhos ali, o gado, todos vão estar sofrendo com as pragas que vão cair sobre eles agora. Então não está fácil nem ser egípcio e nem ser um pet de egípcio aqui, tá bom? É, algumas pessoas dizem, inclusive, que se nós estamos vivendo o evangelho e não está difícil, talvez eu não seja um bom cristão. Não concordo muito com essa frase, porque o evangelho não é para nos afligir, para ser difícil, tá bom, de se viver. Por exemplo, né, o profeta Alma, ele disse assim, pois é tão fácil dar ouvido às palavras de Deus que ela te aponta o caminho reto, né, para a eternidade. Então veja que não é difícil, né? O problema é que quando nós nos desviamos, aí fica difícil. Se você quer viver com um pé dentro da igreja, outro no mundo, né? Aí fica difícil, porque nós vamos se machucar, né? É óbvio que para se livrar de um vício é difícil, mas se você não entra no vício, se você mantém-se no caminho ali, fica mais fácil, né? Então não é difícil viver o evangelho. Eu gosto dessa frase aqui de João capítulo 5, versículo 3, também dizendo assim, ó, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então não é para ser uma carga, né, ser membro da igreja. É por que eu trouxe isso aqui? Porque não está fácil ser egípcio. Eu acredito que é mais difícil ser do mundo do que pertencer a Deus. Tá bom? A gente conta com as bênçãos, a gente tem uma alegria, uma paz que excede o entendimento. Então, colocando na balança aí, vale a pena ser cristão. Não tanto, não é questão da recompensa, é a questão de ter a presença de Deus ali, tá bom? Então é algo maravilhoso. Eu me sinto muito bem, né? Com a fé, com o evangelho, tá bom? Vamos então começar aqui o capítulo 8. Não tá fácil ser egípcio, nem sequer um animalzinho dos egípcios ali tá fácil, né? Então vamos lá. Aqui nós vamos estudar Êxodo, capítulo 8, vamos ler do versículo 1 ao 4 aqui, né? Vai falar da praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que farei com que rã de todos os seus termos, e o rio criará rã, e subirão, e virão nas suas casas, nos seus dormitórios, nas suas camas, nas suas casas, nos seus servos, e sobre o seu povo, e sobre os seus fornos e as suas assadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Bom, até agora a gente viu algumas pragas que estavam fora, mas agora veio para dentro de casa, né? Então veio ali nas assadeiras, dentro da panela, né? A rã não é perigosa, né? Mas eu acho que é meio nojento, né? Não sei. O fato é que veio tanta ali que era muito difícil para ele suportar. Aliás, conforme nós estamos falando, as pragas que estão vindo, essas maravilhas, sinais aqui sobre o Egito, são um confronto de Deus, tá bom? Aos deuses egípcios. Por exemplo, existia um deus, né, nos egípcios ali que tinha a cabeça de uma rã, né, e um corpo de mulher ali, tá bom? E esse deus, ela simbolizava ali a fertilização. Talvez até porque as rãs têm aqueles girinos, um monte ali, né? Não sei se você já chegou a ver, é um monte de girino. Então é um símbolo de muita procriação. Então esse aí tinha um símbolo de fertilidade, tá bom? Então Deus ele pega esse símbolo de fertilidade que é a rã e faz vir um monte sobre eles ali. Aquilo que eles tinham como sagrado agora eles vão ter como repugnância, né? Tá na cama, tá na panela, tá em todo lugar ali.
Então, é isso que Deus está fazendo aqui com eles. Bom, vamos aqui para o versículo 5, do 5 ao 7 aqui, né? E disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: estende a tua mão sobre com a tua vara sobre as correntes do rio, e sobe nos tanques, e faça subir rã sobre a terra do Egito. Bom, aqui do versículo 5 ao versículo 7 é o cumprimento, então. Até então, eles estavam ameaçando ali Faraó do que ia acontecer se ele não deixasse ir o povo, né? Mas como ele não deixou, então agora aqui, do versículo 5 ao 8 aqui, versículo 5 ao 7, a gente vê o cumprimento dessa ameaça aqui, né? Veio um monte de rã sobre eles aqui. Aí no versículo 8 em diante aqui a gente vê o seguinte: e Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e de meu povo, pois deixarei o povo ir para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: diga-te, quando queres que ore por ti, pelos teus servos e o teu povo para tirar as rãs de ti. Aqui é algo único, como eu falei, são várias pragas, mas aqui é algo único. Moisés está perguntando a Faraó: quando você quer que eu ore por você? Quando você quer que eu mando tirar as rãs de você? Tá bom? Aqui parece evidente que o que Moisés está tentando fazer é mostrar que não é por acaso, né? Então, Faraó mesmo escolheria o dia para que as rãs saíssem, né? Bom, se eu fosse Faraó, né, no meio daquele monte de rã ali, eu pediria imediatamente, mas não é isso que Faraó pede, né? Ele pede para tirar no outro dia ali, né? Ele diz aqui, ó: e assim disse, né, Faraó: amanhã. Moisés disse: conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Então, o propósito aqui de Moisés pedir para Faraó: você escolhe que dia que as rãs vão sair aí. Ele falou amanhã. Falou: assim vai ser feito, de acordo com a tua palavra, para que você saiba, para que o povo saiba que só há um Senhor, né? A palavra que ele usou aqui é exatamente essa, né? Para que seja conforme a tua palavra, para que saiba que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E ninguém há como o Senhor nosso Deus, né? Em todas as coisas aqui. E assim acontece. Agora, por que será, né, que Faraó aqui ele fala só amanhã, né? Se ele já está na agonia ali. Talvez o pensamento dele é que tomara que as coisas se resolvam sozinha, né? Talvez pedindo ali para Janes e Jambres, né? Os magos dele ali reverter, mas tudo que eles fazem é mais rã, né? Só piora a situação, que é o que nós vamos ver aqui, tá bom? Então, vamos continuar aqui. O versículo 15 ao 17. Vendo, pois, Faraó que houve alívio, ou seja, depois que as rãs não subiram mais do rio, né, elas morreram nas casas, morreram, se juntou um montão ali, né, começou a feder ali, né, pelo que a gente pode ver. E o texto fala aqui então: mas tendo esse alívio das rãs, veja o comportamento de Faraó, né? Vendo, pois, Faraó que houve alívio, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Mais outra coisa aqui, é mais uma praga agora dos piolhos? Sim. Só que nessa praga tem algo também, um detalhe interessante: eles não vão falar com Faraó. Faraó havia prometido deixar eles ali, né? Fez um voto: não, eu vou deixar vocês ir, tira a rã, né? Amanhã, tirando a rã, eu deixo, libero vocês para ir lá adorar a Deus. E aí ele volta atrás ali, o coração dele endurece, né? Quando há um alívio. E muitas pessoas são assim: na hora do aperto, corre para Deus. Mas quando a vida está boa, né, esquecem-se de Deus, não frequentam a igreja, não buscam. Mas se a vida aperta, ela busca a Deus com mais intensidade. E tudo bem buscar a Deus, mas o problema é quando a pessoa ela está buscando só pelo interesse, só por conta da angústia, tá bom? Não tem problema nenhum buscar a ajuda de Deus no sofrimento.
mas não devemos buscar só no sofrimento. Esse que é o ponto que eu queria compartilhar aqui. Então aqui, quando o faraó ele teve alívio, ele voltou atrás, não deixou o povo ir. E aí a gente vê a próxima praga, que é de piolho. Simplesmente Deus manda fazer Arão ali, tocar no pó da terra com cajado e fazer um montão de piolho. Essa praga não foi avisada a faraó. Então, mais faraó vai saber, eu não cumpri minha parte, agora veio esse monte de piolho aqui, né? Então esse que é o ponto aqui que a gente consegue ver. E diz assim, ó, faze assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens, no gado, em todo o pó da terra, tornou-se em piolho em toda a terra do Egito. Então veja, como eu falei aqui, não está fácil nem ser um pet, né, um animal ali no Egito, que é piolho para todo lado. Aqui a palavra em hebraico, né, traduzida como piolho, pode ser vários tipos de gado, né? Pode ser pulga, carrapato, são vários tipos, não é o mesmo tipo de piolho que nós temos na cabeça, mas é um tipo de bicho sim que ficou infestado. O ponto aqui é que eles se proliferaram, né? Infestaram a terra toda ali de piolho. Então, até os careca, né? Tava com piolho ali, né? Os egípcios, eles rapavam a cabeça, usavam a peruca. O fato é que esses piolhos, eles pegam em qualquer lugar que tem pelo. Né? Então não era só na cabeça, né? Se a pessoa tem, onde tem pelo ali, eles estão ali, né? Então até os careca tava com piolho aqui, né? É algo que a gente vê aqui. Continuando aqui o texto, aqui no versículo 18. Versículo 18 e 19, né? Os magos aqui. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolho, mas não puderam. Veja só, nessa praga, mais alguma coisa diferente aqui. Os magos, né, Janes e Jambres, tentaram replicar ali os piolhos, o que seria pior, né, porque só ia ter mais piolho, mas eles não conseguiram replicar, né, eles não conseguiram fazer a mesma coisa ali. E havia piolho nos homens e no gado, então disse os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se enfureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, até os magos aqui, né? Janes e Jambres falou: Olha, isso aí é o dedo de Deus, não tem como. E mesmo assim, Faraó ele não se amolece, ele fecha o coração e não deixa o povo ir ali, conforme a gente observa aqui. Tá bom? Então, essa é algo bem triste aqui no texto, né? Que mesmo os magos vendo ali e falando, né, que era o dedo de Deus, mesmo assim, Faraó endureceu o coração. Do versículo 20 até o 23, diz assim, ó. E disse mais o Senhor a Moisés: Levanta a tua mão pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e sairás à água. Então, provavelmente, Faraó ele foi algum ritual no rio ali, né? Lembrando que a primeira praga do rio transformada em sangue é contado ali que ficou 7 dias, né? Até porque as rãs vieram dali, então a água já estavam boas ali nesse ponto da mensagem, tá bom? Então, Faraó estava lá no rio, né? E era para Moisés chegar lá e dizer assim: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não o deixares ir, meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre teu povo, e a tua casa, e a casa dos egípcios. Encher-se-ão de enxames, e também toda a terra que eles serviram. E naquele dia eu separarei da terra de Gozem. Aqui tem um detalhe interessante aqui, que a opinião dos comentaristas, né, são diferentes. Eu não achei nenhuma comentário aqui, de alguma citação da igreja para me trazer aqui conclusivo, mas aqui no versículo mostra que a partir desse momento houve uma distinção entre o povo de Israel com o povo do Egito, né? Então isso aqui implica que as pragas que vieram antes também pegaram nos próprios israelitas ali, estava ruim para eles também. Tá bom? E a partir de agora vai haver uma distinção, conforme Moisés coloca. Alguns, né, comentaristas aqui, teólogos, eles falam que, na verdade, Moisés só está acrescentando isso aqui agora como um sinal para Faraó,
que as outras pragas não pegaram aos filhos de Israel. Mas se nós formos ver lá em Êxodo capítulo 6, a gente vê que os filhos de Israel viraram as costas para Moisés. Foi Deus contra todos ali, né? Nem Moisés, né? Moisés também não estava acreditando. Ele falou, nem o povo de Israel está crendo em mim, né? Quanto mais Faraó vai me ouvir. Então foi Deus contra todos aqui. Eu acho, na minha opinião, é que as primeiras pragas também pegaram ali nos filhos de Israel também. E agora aqui, né, tem esse detalhe, que eu acho que não é por acaso, falando que há uma distinção. Vai ser um sinal que vai haver uma distinção. As pragas que vão pegar daqui para frente não vão pegar nos filhos de Israel, vão pegar somente nos egípcios. Então, eu acredito que essas pragas aqui também serviu para amolecer o coração ali dos filhos de Israel, né? Talvez não tenha sido com tanta intensidade sobre eles, mas e eles sentiram a mão de Deus ali também, chamando eles no arrependimento, tá bom? Eu penso assim. Então vamos lá, o versículo 22, e naquele dia eu separarei da terra de Gósen e o do meu povo que habita, para que não haja enxames de mosca, para que saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, e amanhã será dado esse sinal. Então aqui não tem negociação nenhuma, né? Moisés só avisou que ia acontecer ali dos enxames de mosca, tá bom? Não tinha nada aqui de combinação, não. Só isso. E aí, então, é isso que acontece, né? Vai haver esse enxame de moscas aqui, tá bom? Aqui não é uma questão de... Ele falou que é na terra de Gósen, não vai ter, mas a separação aqui não é questão geográfica. Tudo bem que a terra é diferente, não vai ter mosca lá em Gósen. Mas a separação a gente tem que entender que é espiritual, né? É por conta da condição de espírito, né? Acredito que os filhos de Israel se arrependeram, se achegaram ao Senhor, então eles seriam poupados por Deus, tá bom? E tem vários outros ensinamentos, né? Estar no mundo, mas não viver no mundo, né? Estar no Egito, mas não pertencer às coisas do Egito, e tudo isso faz uma separação aqui, tá bom? Vamos lá, versículo do 24 até o 32, aí finaliza a mensagem aqui para nós. Vamos lá, do 24 ao 32. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca na casa de Faraó e na casa de seus servos e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida por causa desses enxames. E então Faraó chamou Moisés, Arão e disse, ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Aqui, né, a gente vê o coração de Faraó meio titubeando, né? Ele está tentando dar um jeitinho aqui. Ele falou, não, sacrifica, mas nessa terra aqui. Não é para vocês ir 3 dias lá no deserto, né? Para sacrificar, não, né? Porque onde Deus mandou ele sacrificar é lá no Monte Sinai. Lá onde Moisés teve o encontro, né? Então eles deveriam ir para lá. E aqui o faraó, então, fala, não, sacrifica na terra aqui, né? E na hora do aperto aqui, né, que tá cheio de mosca aqui, ele fala, não, sacrifica por aqui. Moisés disse, porém, possamos fazer assim, porque se sacrificarmos ao Senhor, nosso Deus, é a abominação aos egípcios. E eis que sacrifiquemos a abominação aos egípcios perante os seus olhos, eles nos apredrejarão. Aqui tá falando o seguinte, né, que os egípcios, eles consideravam a vaca sagrada, os animais que seriam sacrificados sagrado ali. Então, isso seria uma abominação aos egípcios e eles apredejariam ali. Eles, né? Que isso, está sacrificando o nosso Deus aqui, né? Então seria uma abominação aqui. Moisés, ele dá essa explicação, mas Moisés, ele explica o real motivo por que ele não pode aceitar essa condição aqui que Faraó está colocando, né? Ele fala assim, ó, deixar ir a caminho de 3 dias no deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Aqui a palavra como ele nos dirá é como Deus vai anunciar, como ele vai pedir. Então é algo que Deus ainda ia revelar o que ele queria. Então eles tinham que ir com tudo, com todo o gado ali, né? Então aqui diz, deixar ir a caminho de 3 dias no deserto, conforme eu li aqui, estou no versículo 28. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir para sacrificar ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente
se não vardes longe, ore também por mim. Aqui ele já está colocando o limite, né? Se Deus falou 3 dias lá, tinha que ir naqueles 3 dias. Ele tá falando, não vai muito longe, então, não pode fazer na terra, não vai. Fica tentando negociar aqui com Deus, né? O nosso tempo acabou aqui, eu nem percebi, tá bom? Vou finalizar a mensagem aqui, tá bom? Aqui a gente vê que Moisés ele não aceita a proposta de Faraó, porque Deus já havia dado a ele ali a maneira que ele deveria sacrificar, onde deveria ser, que deveria ir todos. A gente vê aqui Faraó tentando dar um jeitinho aqui, mas não tem jeito não, tá bom? Então é isso, amanhã a gente volta nas mensagens e a gente vai continuar vendo que não tá fácil para os egípcios, tá bom? Então vamos finalizar essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.